Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tô eu e Matheus aqui para a gente dar mais um pontapé nessa história, que é uma história cheia de emoções fortes aí, que é a história do livro de Jó. E aí, Matheus, como é que você tá? Fala, Dilean. Tô bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui contigo para falar de Jó. Livro muito interessante, hein? Vamos ver o que a gente discute aí hoje. Então, o livro de Jó é um dos livros, assim, bem... vamos dizer assim, é um livro que mexe com as emoções, é um livro que mexe com a nossa cabeça, porque eu vou trazer assim só vamos dizer, um repeteco, né? Só para a gente fazer um esquenta, vamos dizer assim, daquilo que foi o vídeo passado. Porque no vídeo passado eu bati um papo com a Carol, só que a gente tinha o livro de Crônicas, o Segunda Crônicas e mais o livro de Jó, os primeiros 4 capítulos para conversar, e acabou ficando meio que exprimido. O Jó ficou meio que nesse final aí só do vídeo e a gente não abordou muita coisa. Mas o que é bastante importante a gente pensar? O livro de Jó é um livro de sabedoria, tá? Dentro assim dos livros, das divisões dos livros do Antigo Testamento, você tem livros que são livros históricos, você tem a Torá, né, os livros da lei, você tem livros poéticos, e na verdade Jó é uma poesia, né? Ele tem inclusive uma estrutura que a gente chama de estrutura sanduíche, porque ele começa em prosa, depois ele vai para poesia e retorna para prosa. Ele começa e termina em prosa, capítulo 1 e 2 é em prosa, depois ele vai para poesia e o último capítulo 42 ele é um livro de prosa de novo. Então esse tem essa estruturinha sanduíche. Ah, é bem legal porque você tem nas prosas, né? Você tem uma narrativazinha e depois na poesia você tem os discursos, você tem as conversas, você tem os diálogos que vão acontecer entre Jó e esses amigos dele. E é bem interessante até essa estrutura da forma como o texto apresenta, né, amigos? Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Vamos pensar um pouquinho mais na questão. Agora, qual que é, para mim, assim, e eu acho que o Matheus vai concordar comigo, se ele não concordar, depois ele vai sofrer as penas. Ah, o livro de Jó, uma das coisas marcantes dele é o seguinte, porque ele quebra aquele pensamento que existe bastante comum, tanto nos meios, vamos dizer assim, das igrejas, como também fora, que a pessoa, ela recebe aquilo que ela merece e só isso. Então, assim, que não pode haver uma outra opção, né? E quantas vezes eu já vi isso acontecer? Você tá doente? Você tá doente porque você fez uma coisa errada. É quase aquela coisa de mãe, ou não vou colocar mãe aqui para não apanhar das mães, né? Mas é quase aquela coisa dos pais, né? Que o filho fala assim: eu tô com dor de cabeça. Menina, é porque você não sai do videogame? Então sempre tem aquela questão, né? Você fala que tá com alguma coisa, já vem, pá, logo direta aquela mensagem ou aquela questão. É consequência lógica e óbvia de uma decisão ou de uma realidade daquela que você está vivendo. E o livro de Jó, ele quebra esse paradigma de uma forma completa, porque afinal de contas, a proposta do livro é que Jó é um homem reto, é um homem íntegro, é um homem que, inclusive, Deus está. É Deus que fala isso, não é ele que fala dele mesmo, né? Ou não é até mesmo um dos amigos que fala assim, pô, Jó, você realmente é um cara bom, né? É Deus que fala, olha, você viu o meu servo Jó? Ele é um cara que realmente faz a coisa da forma correta, vive a vida de uma forma correta. E esse cara, Diga, diga, não, não, conclua aí, pode concluir. eu ia falar que esse cara que vive essa situação que eu imagino que nenhum de nós vive, porque pelo menos eu nunca ouvi de Deus, esse é o cara bom, de Leão é o cara, olha o meu servo de Leão, né? Esse cara vai sofrer talvez um dos maiores sofrimentos de todo o texto do Antigo Testamento, quiçá vai, vamos assim, só não ser o mesmo sofrimento de Jesus, porque do resto ele vai padecer muita coisa em relação à sua família, em relação à sua saúde, em relação aos seus bens, em relação às suas amizades, ao seu círculo, tudo. Né? Ele vai sofrer em todas as áreas da vida. Diga, Matheus, você Não, permitiu eu terminar, então agora manda ver. eu ia concordar com você para não sofrer as penalidades depois. Não, mentira, eu ia concordar realmente, porque eu estava pensando justamente nesse assunto antes da gente começar a gravar. A gente tem, como você falou, né, não só na igreja, mas fora, muitas pessoas acreditam nessa coisa da
da consequência, como se fosse um karma, né? Da coisa do eu faço a coisa boa, então necessariamente Deus vai ter que me abençoar, ou se eu faço alguma coisa ruim, necessariamente vai ter um castigo imediato, e não funciona assim, né? A gente vê no texto bíblico que, como você bem comentou aí, Deus mesmo fala que Jó era uma pessoa íntegra, um homem de Deus, um servo de Deus, e ele sofre como ele sofreu. Então, às vezes, quando a gente olha para alguém e fala, poxa, aquela pessoa está sofrendo tanto, martirizada, com certas dificuldades, não, é porque ela, com certeza, ela fez algum mal. Não, não necessariamente. E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes a gente vê alguém super poderoso, cheio da grana, com uma família que parece perfeita e tudo mais, você fala, nossa, aquela pessoa, ela é muito abençoada por Deus porque ela deve fazer tudo corretinho. Não necessariamente. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus, a gente não recebe, às vezes, o castigo que a gente merecia e acaba recebendo um amor imerecido, né? E assim como o sofrimento também não é uma coisa que a gente pode justificar. Eu acho legal, tem um vídeo do The Bible Project sobre o livro de Jó, que inclusive é o Jonatas da IBNU que está narrando, né? Livro bem bacana. A gente não fala bem dele. A gente não fala bem do Jonatas. Então não precisa falar quem que narrou, mas é um vídeo muito legal e ele dá um resumo muito bom do livro. E no final ele fala uma coisa mais ou menos assim, a gente tentar dizer, não, a pessoa sofre por isso, isso, aquilo, é simplificar Deus, né? Colocar Deus dentro de uma caixa onde ele não cabe. Exato. Aliás, pessoal, todos os vídeos que você tem, eu recomendo, de repente você vou começar a ler o livro de Jó, vou começar a ler Salmos, vou começar a ler qualquer livro do Antigo Testamento, procura no YouTube Bible Project e pode colocar Bible Project Esther, Bible Project Isaías, e aí vai ter realmente esse... em português, inclusive, né? Em português, é verdade. Daí sim, os vídeos em português estão narrados pelo Jonatas Hübner aqui, que é um dos pastores da IBNU, e sempre são vídeos curtos, de aproximadamente aí no máximo 10 minutos, e dentro desses vídeos, ele faz um panorama geral que te ajuda a mergulhar dentro do texto, e poder entender exatamente ali a relação que esse texto tem. Então, assim, realmente vale a pena. Mateus levantou essa lebre aí, e é verdade, pessoal. Aproveite isso aí, que é um recurso gratuito que você tem e que vai ser uma grande bênção para você. Agora, é interessante que você vai perceber que o livro de Jó, ele vai apresentar duas cenas logo nos primeiros capítulos que são bastante, vamos dizer assim, bastante repetitivas, né? O que você vai ter? Você vai ter o ciclo que aparece sempre de novo. Olha só, primeiro você tem ali Jó sendo apresentado, daí você vai ter essa, vamos dizer assim, esse imaginar, né? Porque o texto fala, olha, existiu o Jó que estava ali fazendo isso, ele era um homem íntegro, ele inclusive sacrificava pelos filhos, tal, e de repente a cena muda da terra para o céu. E nessa cena, nessa mudança, né, dessa terra para o céu, você começa a perceber algumas realidades bem interessantes, porque daí você tem Deus, você tem o próprio Satanás aparecendo, você tem esse diálogo, e você tem duas, vamos dizer assim, permissões. Na primeira delas, Jó perde algumas coisas, ele perde os seus bens, perde família, e na segunda ele perde a sua saúde, né? É tocado na sua vida, só não pode ser, ele só não pode tirar a vida, mas pode tocar na saúde de Jó. E nos dois momentos, para mim, uma das coisas mais impressionantes daquilo que vai ser essa introdução é que assim que as duas cenas terminam, há uma expressão muito interessante que diz assim: em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. É o capítulo 1, no versículo 22, e no capítulo 2, um pouquinho mais para frente, que vai ser o versículo 10. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Eu acho isso impressionante porque, afinal de contas, há uma realidade de muita dor e sofrimento, mas o narrador, ele procura demonstrar essa realidade, primeiro daquilo que Deus havia proposto. Esse é o meu servo Jó, ele é um homem reto, ele é um homem íntegro, e o desafio, vamos dizer assim, que Satanás faz para Deus, de falar assim, mas espera aí, olha só, ele só é assim porque você abençoa a vida dele. O dia que acontecer alguma coisa ruim, esse cara vai te amaldiçoar, esse cara vai falar mal de você. O narrador faz questão de demonstrar, olha,
Quando Jó perdeu, levou a primeira paulada, ele não pecou. Quando ele levou a segunda paulada, ele não pecou. E isso, para mim, pessoal, eu acho que é uma das coisas que mexe comigo, naquilo que envolve a minha realidade, porque, afinal de contas, todos nós passamos por sofrimento. E você pensar na ideia do sofrimento e ainda assim glorificar a Deus por não pecar, por manter o seu coração limpo nessa realidade, eu acho que é um dos primeiros grandes ensinamentos que o livro de Jó traz para minha vida. Não sei, Mateus, como é que para você, mas para mim eu acho que isso é uma das coisas que são marcantes da gente entender essa estrutura do livro de Jó. Muito, é muito profundo, né? Até a mulher dele chega na sequência a dizer: poxa, por que você está resistindo aí? Amaldiçoa logo o teu Deus e morre. Ela fala uma frase muito forte, né? E Jó responde falando: mulher, como você está sendo insensata, a gente aceita o bem de Deus, por que a gente não vai aceitar o mal também, as coisas ruins que podem acontecer, né? Então, eu acho muito, muito profundo, como você aí comentou, que Jó, em tudo isso, ele passa por esse sofrimento que talvez seja um dos mais fortes que a gente lê em toda a Bíblia, talvez não, é um dos mais fortes, né, que a gente vê em toda a Bíblia, mas mesmo assim, ele continua louvando a Deus, ele continua entendendo que Deus é soberano, ele se desespera, né, a gente vê alguns momentos aí durante o diálogo dele com os amigos, que ele fala, poxa, maldito dia em que eu nasci, como tá sendo difícil, então assim, a gente vê que ele fica muito abalado, e é claro, ele mostra essa abalo sentimental que ele está sentindo, mas ele não deixa de crer, né? Ele não deixa de crer num Deus que é soberano, que é perfeito, e que, de novo, como a gente já disse antes, ele não é totalmente explicável, né? A gente tem que aceitar que algumas coisas a gente não consegue chegar num falar, não, o sofrimento acontece por causa disso, pronto. Uhum. Não, a gente viu em Eclesiastes que sim, algumas coisas elas são consequências diretas dos nossos erros. Claro, se eu chegar aqui e magoar o Dilean, ele vai ficar chateado comigo e é consequência de um erro meu. E aí eu como um cristão, como obediente à palavra, eu tenho que ir lá e me retratar, pedir perdão a ele, pedir perdão a Deus, mudar minha atitude. Mas tem coisas que não, tem coisas que elas simplesmente são porque são, e a gente não tem como explicar. A gente talvez vai entender só na eternidade, né? E aí que eu acho interessante, porque eu acho que há duas grandes realidades que o livro pode apresentar. A primeira delas é que muitas pessoas colocam que o livro ele existe para responder uma pergunta do porquê o justo sofre. Mas é interessante que, oficialmente, o livro não traz uma resposta para essa pergunta. Não. O livro não responde por que Jó sofreu. O Jó, um homem justo, sofreu. E Jó pergunta, por que eu estou sofrendo? De certa forma, Jó convoca, fala assim, ô senhor, senta aqui, vamos trocar uma ideia, o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo isso na minha vida? O livro não responde essa pergunta. Mas a gente pode ver que o livro traz uma outra proposta. E essa proposta envolve, inclusive, a nossa realidade. Existe, sim, injustiça no mundo. O mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo, vamos dizer assim, pós-Gênesis 3, pós o fato de que o homem se distanciou de Deus, pós o fato de que Deus havia colocado o homem num mundo, num jardim maravilhoso e dado, então, ali todas as condições, o homem decidiu tomar um caminho diferente. E nesse caminho diferente que o homem decidiu tomar, trouxe consigo uma realidade de uma injustiça gigantesca para o mundo. E nessa injustiça nós estamos vivendo também e participando, de certa forma, dessa realidade injusta. E nessa realidade toda, parece que Deus, o livro de Jó apresenta Deus como sendo superior a essa injustiça, como sendo aquele que está acima dela. Ele não é afetado por ela, ao mesmo tempo que ele se comove e participa das realidades do homem, porque ele está vendo o sofrimento de Jó. Ele, inclusive, quando é convocado, vamos dizer assim, por Jó, para o debate, para a conversa, ele vai. Ele conversa com Jó. E apesar dele não responder a pergunta do porquê Jó sofreu, ele apresenta ele faz Jó abrir a sua visão. E, gente, eu acho que isso que é tão interessante, né? Existem algumas coisas que são aquelas frases meio prontas, assim, que eu não sou muito favorável.
né? Que é, por exemplo, você está achando que está sofrendo, vai num PS para ver o que está acontecendo, né? Ou vai isso, tal. Mas de certa forma existe algum senso de realidade nisso, porque o problema é que quando nós estamos passando por uma dor e um sofrimento, a gente meio que se fecha, como se aquilo fosse a realidade universal e que todo o cosmos está, vamos dizer assim, voltado contra mim e vai me fazer mal. E Deus, ele amplia a visão de Jó. Deus, ele fala, ô Jó, olha para o mundo, olha para tudo aquilo que eu criei. Você estava lá quando as coisas acontecem, mas isso é um spoiler já do próximo vídeo, que a gente vai segurar um pouco. Mas, gente, tudo isso é uma realidade. E dentro dessa realidade toda, a gente vai perceber os conceitos importantes que o livro vai trazendo a respeito de Deus. Olha só, o texto ele é bastante cíclico, né? O texto vai acontecer assim, a partir do capítulo 3, Jó vai falar, depois Jó fala, um amigo dele fala. Aí Jó responde a esse amigo, um outro amigo fala de novo. Aí Jó responde, aí outro amigo fala de novo. E assim vão acontecendo esses ciclos que vão até o capítulo 27 aí, até o capítulo 26, no capítulo 27, na verdade, você tem Jó fazendo uma grande explanação, e aí vai entrar o próximo amigo aí, que esse que não tinha aparecido até agora, que é o Eliú. Mas olha só que interessante, no capítulo 4 a gente tem as palavras de Elifaz. E olha só as palavras de Elifaz. No versículo 9, Elifaz vai falar assim, Deus julga os ímpios. No versículo 17, ele vai falar que Deus é justo e puro. Nos versículos 18 e 19, Deus é ciente do pecado até dos anjos. É interessante essa expressão aqui, né? No versículo 17 ainda, ele vai falar que Deus criou o homem, que Deus é superior aos homens. No capítulo 5, versículo 8, ele vai falar que Deus responde à oração. No versículo 9, ele vai dizer que Deus é poderoso. Num outro ciclo de resposta de Elifaz, no capítulo 22, ele vai dizer que Deus é independente e não influenciado pelos homens. E ele vai dizer que Deus está acima nos céus, que Deus existe nos céus. É interessante a gente perceber que esse livro de sabedoria, ele vai apresentando, nesses diálogos dos amigos, algumas informações extremamente corretas sobre Deus. Ao mesmo tempo, a gente vai perceber que a percepção, e é isso que eu queria levantar a lebre aqui, ver com o Mateus também o que ele pensa, o que ele acha disso, porque ele vai levantar uma percepção de pessoas que falam algo correto sobre Deus, mas que tem todo um pensamento errado a respeito do próprio Deus. Porque ele fala, olha, eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus é justo, ou seja, tudo coisas certas. Mas, ao mesmo tempo, ele está castigando, vamos dizer assim, Jó, porque ele está dizendo, olha, tudo isso que está acontecendo é castigo de Deus sobre você. Ou seja, você pode ter uma informação correta sobre Deus e, ao mesmo tempo, uma visão equivocada a respeito da forma de Deus agir e do relacionamento que existe de Deus com o homem ou o seu próprio relacionamento com Deus, que eu acho que pode ser aquilo que muitas vezes está acontecendo hoje também com os nossos jovens, conosco. Porque, afinal de contas, quando a gente passa pelo sofrimento, são as perguntas. Por que comigo? Sabe? Essa relação de que parece que há uma falta de alguma coisa, sabe? Não está encostando ali a liga entre aquilo que eu sei sobre Deus e aquilo que eu vivo dentro desse meu relacionamento. Sei, faz sentido, Matheus? Todo, Dilean. É meio que conectar o cérebro e o coração ali, fazer esse eixo funcionar. Eu acho que compara um pouco, assim, tudo bem que é em outro nível, mas compara um pouco com os fariseus do Novo Testamento, que conheciam muito das leis, mas não tinham o amor ali, não tinham a piedade, não tinham o entendimento ali no coração de um relacionamento sincero com Deus. E eu acho que, às vezes, esses amigos, como você bem comentou aí, eles falam verdades muito racionais, muito verdadeiras sobre Deus, só que era o momento ali deles consolarem, era o momento deles apresentarem um ombro amigo, né, como a gente diz, de eles realmente serem essa pessoa que ia orar junto com Jó, que ia apoiar, que ia, enfim, tá ali com ele. Mas no final acontece o inverso, né? A gente, de novo, um spoiler dos últimos capítulos, mas no final é Jó quem vai orar por esses amigos para que Deus perdoasse eles pelas acusações que eles fizeram, né? Então a coisa acaba invertendo.
E eu acho que é uma lição para a gente, da gente saber duas questões, assim, tanto para com os outros. Então, quando a gente vê alguém sofrendo, em vez da gente ser essa voz acusadora, né, que inclusive a Bíblia coloca Satanás como o acusador, então em vez da gente agir como um acusador, a gente agir realmente como um irmão, como um ombro amigo, a gente consolar, a gente ajudar, a gente desenvolver esse amor pelas pessoas, né? Acho que esse é um primeiro ponto. E um segundo, eu penso um pouco no pessoal, que acho que até Dileia comentou aí também. Quando a gente está passando por algum sofrimento, às vezes a nossa tendência é racionalizar a coisa de uma maneira errada. É pensar, poxa, mas eu tenho feito tudo tão direitinho, eu sou uma pessoa boa, eu respeito minha família, sei lá, eu faço ofertas na igreja. Você começa a pensar várias coisas e fala, por que eu estou passando por isso, sendo que eu faço tudo tão direitinho? E não é esse o caminho, né? Simplesmente não é essa a direção que a gente tem que pensar no nosso relacionamento com Deus. Então é tentar, tanto para com os outros, quanto para com a gente mesmo, exercer mais esse amor. Eu acho que essa é uma lição importante. Nossa, isso foi assim no ponto, sabe? Acertou na mosca mesmo. Inclusive, aquilo que eu estava realmente com proposta de pensar. Porque quando você tem a chegada desses amigos, lá no capítulo 2, versículos 11 em diante, vai apresentar eles, né? Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildad de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. É isso que o texto apresenta ali no versículo 11 do capítulo 2. Mas quando a gente olha a forma, por exemplo, olha só que interessante o começo do primeiro discurso do primeiro amigo que ele faz. Jó faz todo o seu discurso no capítulo 3, fala inclusive sobre o fato de que queria nem ter nascido, ele está quebrado. Você pensa, você está diante de uma pessoa que está destruída, que está sofrendo, que está com o coração dilacerado. E olha só as palavras do amigão ele faz. Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora, se vem dificuldade, você desanima. Tipo, agora você tá desanimado, não aconteceu nada para você estar assim, né? Você não é bonzão? Qual que é, mano? Qual que é? Quando você é atingido, fica prostrado, cara, ele perdeu tudo, né? Família, os bens. Acabou com a vida, com a saúde, com tudo. Perdeu todos os filhos, perdeu todos os seus recursos. E tinha uma mulher que estava buzinando na orelha dele para ele amaldiçoar o próprio Deus. Tem nada. Nada. E eu acho que isso é uma realidade. Eu acho que eu já falei aqui até em outras oportunidades que eu já passei por isso, né? E quantas vezes é uma das coisas que me fez talvez ter uma ideia ou mexer um pouco a minha cabeça com isso. Porque quantas e quantas vezes a gente está diante de uma pessoa que está sofrendo e em vez de a gente ser consolo e conforto para essa pessoa, na verdade, a gente é fonte de irritação, né? E eu acho interessante, eu contei isso, acho que foi isso aí em 2014, mais ou menos, eu descobri que eu tinha um problema no coração. E aí, quando eu descobri isso, gente, eu fiquei triste. Eu lembro que de ter aquela tarde chegada contada para as minhas filhas, elas eram pequenininhas ainda, faz 10 anos, né? Então, olha só, é verdade, 10 anos atrás, a Juju hoje tem 21, 10 anos, já 11 anos era pequenininha. 11, caramba. Entendeu? Eu falei para ela, você chorou, teve aquela coisa toda tal. Aí eu fui contar, no seminário onde eu trabalho, aqui em Santos, né? E eu fui contar isso aí, tava tendo um programa especial, pedi oração e tal. Aí chega a pessoa, eu conheço alguém que tem isso aí ainda é nada, não é nada. É um total desrespeito com a dor e o sofrimento do outro. Minimizar a dor do próximo, ou dizer que o sofrimento do próximo é uma besteira. Eu passei recentemente com um problema nas pedras nos rins. E claro, todo mundo ouve. Teve um monte de tiração de sarro. Inclusive o Matheus aí, que tá aí com essa cara, ele me zoou também. Mas a gente teve toda uma situação disso. E, cara, quantas vezes a pessoa ela vem para conversar contigo e ela nem quer saber a tua realidade.
ela chega para você e fala assim, você tá com dor de pedra nos rins, né? Aí você vai falar assim, eu tô, ela, então, eu também tenho, não sei o quê, e ela fica por meia hora falando, e você fala assim, por que essa pessoa veio me visitar? Ela veio me visitar pra quê? Ela veio... Eu já tô com dor aqui, tô mais ou menos não querendo ver ninguém, porque eu quero ficar no meu canto. E ela veio aqui só pra ficar contando dela, tipo... Então, assim, de certa forma, e eu acho que o livro de Jó, ele nos ensina, ele deve nos fazer refletir sobre isso, sobre não minimizar a dor do outro. E eu acho que uma das coisas que eu já contei, e eu sou pastor desde 2007, pastor de adolescentes. E eu falo para vocês, adolescentes e jovens, né? Na IBNU mesmo, é isso que é o meu trabalho e meu ministério. E olha que interessante, porque eu tenho 44 anos, e às vezes eu estou lidando com alguns adolescentes de 14, 15 anos, que às vezes levaram uma dor de cotovelo. E você olhando da sua realidade, você fala assim, cara, como você é besta de ficar pensando, você vai chorar por causa disso, você tem 14 anos, cara. Mas a gente precisa tomar cuidado de não minimizar a dor do próximo, de conversar, de trazer, sabe, alguma palavra que anime a pessoa, mas que a pessoa perceba que você a ama de fato, né, que você está do lado dela. Eu acho que esse, para mim, é um dos pontos que envolve essa realidade de você lidar. Porque quando a gente olha para esses amigos, todos eles vão falar coisas certas a respeito de Deus. Ao mesmo tempo, todos eles vão acusar Jó. E sabe, Mateus, que até mesmo nos relacionamentos mais íntimos isso acontece. Relacionamentos de marido e mulher. Você vai ver que de amigos, né? Que quando tem uma desavença, não concorda com alguma coisa, em vez de conversar, eu passei por isso bem recentemente, com uma pessoa que falou para mim que queria conversar comigo para se acertar. Mas no final ela só me acusou. Tipo, sabe, é só acusação. E você fica olhando assim. E eu costumo falar, quando eu faço aconselhamento, principalmente de casais, né? Eu falo assim: olha, o papel do acusador, de acordo com a Bíblia, é o papel do diabo. E assim, eu não quero ser diabo na vida de ninguém. Eu não quero ser o acusador de ninguém. Eu quero ser alguém que está do lado para ajudar a pessoa a se levantar. Eu quero ser alguém que é apoio, amigo e palavras de ânimo e esperança, para que a pessoa consiga se levantar e voltar a ter vida e voltar a olhar para frente. Eu acho que isso é, sem sombra de dúvida, um dos marcos daquilo que envolve a nossa percepção da Bíblia e do nosso relacionamento com o próximo também. Certo? Com certeza, Gil. Eu acho que, e só uma pincelada nesse assunto aí de minimizar a dor, a gente tem em casa aí, minha mãe desde pequena falava isso para mim, que geralmente a dor que você está passando parece ser a pior do mundo. Então a gente, às vezes, uma coisa que acontece na nossa vida, depois você olha em retrospecto, você fala, poxa, aquilo foi simples, entre aspas, ou eu passei para aquilo e vieram coisas piores depois, aquilo não era tão ruim quanto eu imaginava. Mas no momento que a pessoa está vivendo aquilo, ela está no olho do furacão, ela não consegue enxergar algo fora. Então aquilo para ela é temível, é terrível, é absurdo. Exato. Então não adianta você chegar e falar para ela aí, como o Dileia comentou, né? Não, pedra no rim, não, minha família inteira teve, eu tive, isso aí é tranquilo. Não é essa a ideia, né? A ideia é você tem que ajudar a pessoa sem minimizar a dor dela. Você acolher, você amar, você ajudar ela a atravessar isso, para que lá na frente, juntos, vocês possam olhar para isso e falar, pô, lembra daquele tempo? A gente atravessou aquilo, você me ajudou e a gente conseguiu atravessar, sabe? Acho que é algo assim. Esse ponto é marcante, né? Você olhar para alguém e falar assim, pô, o Matheus foi um cara que eu tava numa pior e o cara ainda me colocou mais para baixo. Ou você olhar, pô, no dia que eu tava na pior, o Matheus foi o cara que me ajudou. Acho que esse ponto aí... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas é isso, pessoal. Terminamos aqui mais um bate-papo. Semana que vem tem mais. E aí eu quero convidar você, convidar o Matheus também, a semana que vem, continuar com a gente, ouvindo e assistindo nossos vídeos. E se você amanhã está por aqui por São Paulo, nós temos às 9h30 da manhã nosso culto e depois às 11h15 a nossa celebração. E se você não está aqui por São Paulo, você pode participar da nossa celebração online às 9 horas da manhã aqui no canal do YouTube da IBNU, tá bom? A IBNU fica na rua Tianguá, número 25, bem pertinho do aeroporto de Congonhas. Você é convidado para estar comigo, com o Matheus, receber um abraço nosso
e a gente conversar mais sobre o livro de Jó. E quem sabe até a gente chorar junto aí e ser bênção um na vida do outro. Valeu, Matheus! Obrigadão, Gil. Até mais. Valeu, grande abraço, pessoal.